Oiê, voltamos com a leitura de Amar e Ser Livre, de Sri Prembaba. Hoje com o capítulo 3. E hoje com um pouco menos de repressão, sem apelação, aqui com menos barulho de trânsito. E ó, o meu caderninho. Ave Maria. Tá dando trabalho. Mas vamos em frente, né? Capítulo 3. Eu e o outro. Já examinamos como o nosso desenvolvimento, nossas próprias dores e máscaras afetam os relacionamentos. Também já pudemos iluminar a influência dos nossos pais em nossa vida e relações. A essa altura desse estudo sobre o novo casamento, é hora de incluirmos o outro, o parceiro, em nosso campo de atenção. Nesse sentido, eu diria que as primeiras questões a serem examinadas, as mais importantes, são as seguintes. Quem em você está se relacionando com o outro? Por quê? Para quê? Essas perguntas levantam questões importantes para as quais não damos a devida importância. Porque, embora o relacionamento seja a universidade da vida, existem alguns que querem continuar eternamente na universidade, mesmo que a vida esteja sinalizando que o curso terminou ou que já está terminando. Estou me referindo à codependência, um vício muito comum nos relacionamentos. Quando estamos apegados a um relacionamento que já não promove o nosso crescimento, isso significa que estamos presos ao vício da codependência. As pessoas encontram muitas razões para permanecerem presas num relacionamento doentio. Por exemplo, se o casal tem uma moral religiosa muito forte, muitas vezes os parceiros acabam ficando juntos pelo medo de desagradar a família, o padre ou Deus. Eles têm medo das consequências, afinal se casaram para a vida toda e têm que ficar juntos até que a morte os separe. Então, eles permanecem na relação por medo, porém fechados, esperando a morte chegar e trazendo a solução para o problema. É possível que o seu karma determine que você fique com essa pessoa por toda a vida e não há nada de errado com isso. O engano está em acreditar que dependemos do outro para encontrar a felicidade e a paz duradoura. Felicidade implica liberdade. Liberdade implica abrir mão de qualquer tipo de codependência. Em algum momento, você vai ter que usar a espada da vontade para se libertar desse vício. Até porque essa felicidade que procuramos não se encontra no relacionamento. Por mais importante que seja o relacionamento com o outro, ele é somente uma passagem. Em algum momento da nossa jornada, teremos que aprender a ficar sozinhos. O relacionamento com o outro, mesmo mais maduro e perfeito, é somente um portal para um tipo de conhecimento que nos permite enxergar a verdade. Tenho observado que a razão do sofrimento das pessoas, em 90% dos casos, são os dramas de relacionamento. Eu vejo que a principal causa é a crença de que dependemos do outro para encontrar a felicidade. Mas isso não é real. A felicidade está no encontro com Deus. Se estivermos comprometidos a evoluir na relação, não com os jogos e distrações do ego, podemos até ter momentos felizes com o outro, podemos até aprender o caminho que nos leva à felicidade duradoura, porque o novo casamento pode nos dar vislumbres disso. Mas serão somente vislumbres. Durante essa etapa, aprendemos através do outro, crescemos por meio dessa troca, porque o outro serve como espelho para o nosso autoconhecimento. Mas chega um momento em que somente a solidão pode atuar como espelho. Ela é como espelho com lente de aumento. Começamos a nos ver com muita nitidez. Começamos a ver tudo aquilo que não nos pertence e tudo isso começa a se dissolver. A maior parte das pessoas reage com medo a esse encontro com a solidão. Tememos a loucura e a perda das referências e tentamos fugir. Sentimos um grande impulso para ver televisão, ler revista, fazer compras, encontrar amigos, ver pornografia ou entrar novamente em um relacionamento como uma rota de fuga. Tudo isso porque o contato com a solidão significa a morte da nossa falsa identidade. Por isso tentamos fugir dessa morte, que é ao mesmo tempo um renascimento. Porque para renascer, uma parte de você tem que morrer. Essa passagem é inevitável,
pois a verdadeira felicidade se encontra em Deus, no seu coração. O outro é somente um veículo, uma seta, para que você possa se voltar para o seu coração. Essa armadilha pode nos manter presos por muito tempo. Porém, tenho visto muitos amigos ainda viciados nessa codependência, o que irremediavelmente os lança ao sofrimento. Em algum momento, dentro desse estudo do relacionamento, eles se perderam. Ficaram identificados com algum aspecto da sua criança ferida, projetando os próprios pais no outro, sem nenhuma consciência disso. E assim desperdiçam a vida tentando transformar o parceiro, para fazer dele aquilo que acreditam que ele tem que ser. Mas isso também não é possível. Um relacionamento baseado na codependência pode ser comparado a um comércio. Há uma constante negociação por atenção, consideração, carinho, respeito, ou seja, amor. No fundo, o que estamos querendo é amor, e o preço que pagamos nessa negociação é a nossa liberdade. Mas o amor verdadeiro não é forçado, ele é de graça. Se você ama de verdade, você não pede nada em troca. Se você negocia amor, é justamente porque você é incapaz de amar. Funciona assim. É a atenção que você quer, eu te dou atenção, mas você vai ter que fazer exatamente o que eu quero e como eu quero. Esse é um jogo nefasto, cujo objetivo é fazer do outro um escravo para atender às nossas necessidades e expectativas. Codependência implica depender da miséria do outro para se sentir feliz. Dessa forma, os parceiros seguem tirando energia um do outro e reforçando a falsa ideia de eu. Eles pagam esse preço exorbitante que é a perda da liberdade, porque estão completamente dependentes. E o pior é que ainda chamam isso de amor. Uma das formas de perpetuar a codependência é o jogo de acusações, pois ele desperta culpa no outro. Quando fazemos o outro sentir-se culpado pela nossa incapacidade de amar, fazemos mal de verdade. Recebemos uma satisfação momentânea, pois somos invadidos por uma energia e nos sentimos poderosos. Mas o peso de fazer o outro sentir-se assim é muito pesado. Quando aponta o dedo para o outro e diz: "Você é culpado pela minha miséria", você faz com que ele entre no inferno para tentar ser amado. E o outro cai nesse inferno justamente por ainda estar identificado com a criança ferida, que tem necessidade de amor exclusivo. Alguns fazem qualquer coisa por uma migalha de atenção. Portanto, a carência é o alimento da codependência. Caminho do coração. Como ir além dessa necessidade de amor exclusivo? Como ir além da carência afetiva? A resposta está dentro das próprias relações humanas. Precisamos aprender a criar união. Precisamos aprender a cooperar uns com os outros e dar força para o outro brilhar. Para isso, temos que ir além da ideia do eu, do meu. Temos que ir além do egoísmo. E isso somente é possível quando podemos ouvir a voz do coração. O que seu coração está pedindo? O que sua alma está pedindo nesse atual momento de evolução? A resposta está no encontro entre o Ocidente e o Oriente, no caminho do meio, que também podemos chamar de caminho do coração. Aquele que segue o coração não é oriental ou ocidental, não tem uma religião ou raça. Ele está além das criações da mente, pois está dando passagem para aquilo que é puro e verdadeiro. Essa pureza vem do coração. Então, o que é que seu coração está lhe dizendo? Onde o seu coração quer que você esteja? O que a sua alma precisa para evoluir? O caminho não é fazer o que a sociedade nos diz somente para nos sentirmos pertencendo ou para agradar. Mas também não adianta nos rebelarmos contra tudo que nos foi ensinado, tentando provar para o mundo que somos livres, independentes e que fazemos tudo o que temos vontade de fazer, porque esse caminho é ainda um produto da carência afetiva e da vingança que nos habita. Qualquer ação com o objetivo de provar algo a alguém, ou a nós mesmos, nasce da carência.
O caminho do coração somente é possível quando estamos ouvindo a voz do coração, que é a voz do nosso ser superior, a intuição pura. Essa voz é a voz do divino dentro de nós. A experiência da liberdade ou da unidade somente é possível quando podemos seguir o coração. Mas seguir o coração pode ser perigoso, porque muitas vezes ele vai contra tudo que a sociedade determina como correto, a alma imoral. Porém, eu lhe digo, é preciso ser fiel ao coração. Eu estou lhe convidando a abrir os braços para esse perigo. Eu lhe convido a ser fiel somente ao seu coração e nada mais. Para iniciar essa aventura e saber distinguir entre a voz do coração e a voz da mente condicionada e viciada, cheia de vontades e necessidades, o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento deve estar em primeiro lugar. É preciso tomar consciência dos nossos mecanismos de defesa, das nossas carências e maldades, porque assim iniciamos a purificação desses aspectos no nosso sistema. Dessa maneira, poderemos ouvir com mais clareza o que o coração tem a nos dizer. Esse é o caminho que proponho. A purificação do coração. Por isso, dou tanta atenção para o processo de purificação, pois ele é a base para a evolução espiritual. Como podemos levantar um lindo edifício se não temos uma boa fundação? Eu vejo muitos construindo paredes sem alicerces. Vamos praticar o Tantra ou vamos praticar o Brahmacharya, celibato. Como isso é possível se o nosso coração está cheio de ódio e se condenamos o sexo oposto? Então, como remover as capas de ódio que encobrem o coração e impedem que a energia flua naturalmente em direção a ele? Para abrirmos esse caminho em direção ao coração, precisamos purificar completamente nosso sistema, principalmente os corpos mental e emocional. Assim, poderemos alcançar a união entre o feminino e o masculino, externa e internamente. Para isso, inevitavelmente, teremos que nos libertar do ódio contra o sexo oposto, que é sinônimo de nos harmonizarmos com a mãe e com o pai dentro de nós. Através dessa purificação, a energia sexual poderá alcançar o coração, ou seja, será possível unir sexo e amor. E quando a energia sexual encontra o coração, ocorre uma experiência de êxtase muito intensa, que aponta a direção do eterno. É como um rio que se dissolve no oceano. Mas nós tememos essa experiência tão intensa, nós tememos essa dissolução, que é justamente o fim da ideia do eu. E no nível mais profundo, é esse medo de desaparecer no oceano que nos faz continuar sustentando as camadas que impedem a chegada da energia ao coração. Então, meu amado, trabalhe para conhecer os cantos mais escondidos e escuros da sua alma. Busque identificar o seu desejo de machucar e de ser dono do outro. Identifique sua vontade de fazer dele um escravo que satisfaz suas exigências e expectativas. Identifique o seu desejo de tirar a liberdade do outro. Por outro lado, identifique sua carência, seu sentimento de impotência, que torna você tão ciumento e possessivo. Identifique a origem do sentimento que faz de você tão inseguro, tirano e cruel, que te aprisiona dentro do ciclo vicioso de dar e receber dor. Identifique esses aspectos e continue a autoinvestigação dos episódios na memória em que você identifica a origem desses padrões de comportamento. Identifique as crenças errôneas que sustentam essas ações. Permita-se entrar no porão dos sentimentos negados que dão sustentação para os comportamentos negativos. Tenha coragem de entrar em contato com eles. Tenha coragem de viver esses sentimentos até que possa se libertar da dor e reconverter a energia distorcida para realmente poder se unir ao outro. Até que o feminino e o masculino se encontrem e haja mesmo uma manifestação da reciprocidade em que os dois corações estejam abertos e as duas correntes de aquiescência se encontrem para que a energia sexual chegue ao coração. Como dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo.
O autoconhecimento é o caminho. Revelando um coração puro. Ao removermos as capas que encobrem o coração, ele começa a revelar sua pureza. A purificação do coração é um trabalho árduo, mas a recompensa é infinitamente maior, porque a experiência de ter um coração puro é como viver o céu na terra. Um coração puro é um coração que não julga, é um coração que não acusa e não compara. Ele não deseja. Um coração puro aceita e perdoa. Agradece e ama. Ama de forma desinteressada. Um coração puro é aquele que não se identifica, ele só observa. E o fluxo de vida e de amor não é interrompido. Um coração puro se expressa através de uma mente equânime. Ele assiste às misérias e às alegrias e não se identifica. É um símbolo que representa o seu eu mais profundo, a nossa verdadeira identidade. Ele está além dos dramas de controle, além da natureza inferior, pois sempre vibra em gratidão. Ele vê o universo como um amigo que está sempre inspirando a evolução. O coração puro está sempre celebrando a vida, o sol, a lua, as estrelas, o vento, as flores, o sorriso e tudo aquilo que se expressa através de um ser humano, porque ele compreende que tudo é sagrado. Tudo que se manifesta nesse plano são expressões do jogo divino. Assim, um coração puro é livre, pois não se prende a nada. O que é iluminação senão a pureza do coração? Se um coração puro, sem um coração puro, não é possível se iluminar, se libertar. Por isso, sempre digo para os meus alunos que, em vez de colocarem foco na iluminação, foquem no processo de purificação do coração. Se focarmos nessa pureza, nessa humildade e se pudermos agradecer à vida por tudo que ela dá, aceitando a forma como ela se manifesta para nós, a realização espiritual ou a felicidade duradoura estará mais próxima. Esse assunto sempre me faz lembrar uma pequena história que me tocou profundamente e me fez ressignificar o conceito de iluminação. Os que me acompanham já ouviram essa história inúmeras vezes, mas não me canso de contá-la, porque é realmente inspiradora e merece ser compartilhada. Certa vez, quando fui visitar o templo de Shiva Mahadeva em Nilkanth, próximo a Rishikesh, na Índia, presenciei uma bela cena. Um peregrino muito singelo subia as escadas em direção ao templo principal para fazer uma oferenda de flores e incenso. Naquele movimento, enquanto já dirigia o olhar para a divindade, ele tropeçou e caiu. Na mesma hora, ele se ajoelhou e fez um pranam, uma reverência, para a escada, tocando a testa no degrau. Eu estava bem próximo assistindo a cena e pude sentir o que se passava dentro dele. Naquele instante, ele compreendeu que Shiva estava levando um karma dele através daquele tropeço. Por isso, ele se rendeu em gratidão. Então, eu senti que uma gratidão e uma humildade como essa são o suficiente. Se o ser humano puder chegar a esse ponto, estarei satisfeito. Luxúria, a rainha desse mundo. Nesse caminho de purificação dos corpos, e de remoção das camadas que impedem a chegada da energia sexual ao coração, o maior obstáculo é o que conhecemos por luxúria. Nesse livro já tocamos um pouco nesse assunto, agora é hora de nos aprofundarmos mais, já que a luxúria é, sem dúvida, a rainha desse mundo. Ela comanda esse plano atuando e se manifestando das mais diversas maneiras, desde as mais grosseiras até as mais sutis. Comumente, a palavra luxúria é utilizada para expressar um desejo passional ou exagerado pelo ato sexual. Mas quando me refiro à luxúria, estou falando de algo muito mais profundo e sutil, um jogo de poder que pode nos levar à autodestruição. Estou falando da utilização da energia sexual como um objetivo de obter poder sobre o outro, que é quando essa energia é contaminada pelo ódio e pelo medo. É quando a força erótica passa a se mover na direção contrária do amor.
Assim como todas as matrizes do eu inferior, ela está a serviço de manter a identificação com a criança ferida e com os seus pactos de vingança. Mas ela está no comando de todas as outras matrizes, juntamente com o medo e a mentira, formando a tríade superior. O orgulho, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça e a gula estão submetidos à luxúria. Os principais filhos da luxúria são a sedução, o ciúme e a posse, somente para citar os mais conhecidos. Muitas vezes a luxúria atua tão sutilmente que se torna impossível de identificá-la. Em algumas de suas manifestações, a pessoa nem mesmo pensa em sexo, mas isso não significa que a luxúria não esteja atuando. Perceba como a luxúria pode ser sutil. Quem estiver livre dela, atire a primeira pedra. Porém, quem está realmente livre dela jamais atira uma pedra, porque consegue enxergar a dimensão da dor que está por trás desse jogo e sente compaixão. A luxúria bloqueia a capacidade de amar. Independentemente de você estar casado ou escondido em uma caverna, ela poderá estar presente. Então, para identificar a atuação da luxúria na nossa vida, é preciso reconhecer a nossa necessidade de dominar e controlar o outro. É preciso reconhecer o nosso ciúme, mas também a nossa necessidade de que o outro sinta ciúme para que possamos nos sentir mais seguros. É necessário admitir que precisamos ver o outro por baixo, para nos sentirmos por cima, que precisamos encontrar defeitos no outro para sentir que temos alguma virtude. Os disfarces da luxúria. Essas são apenas algumas formas de exercer poder sobre o outro e de eternizar o círculo vicioso do sadomasoquismo. A principal característica da luxúria é esse jogo. Ora somos o sádico, ora somos o masoquista. Esses papéis se alternam na relação. Estando no papel de sádico, agredimos o outro com o nosso falso poder, abusamos desse poder ilusório e humilhamos o outro para dominá-lo. O agressivo age como autossuficiente e independente. Eu não preciso de você nem de nada, eu estou acima dessas bobagens. Dessa forma, ele quer deixar o outro totalmente dependente dele. Em resumo, tem que ser do meu jeito e na hora que eu quero. Já no papel de masoquistas, usamos a própria humilhação para obter poder, ou seja, queremos ser humilhados justamente para mostrar o quanto o outro é cruel, o quanto o outro é responsável pela nossa infelicidade. Fingimos ser frágeis e coitados para que o outro faça tudo do jeito que queremos, ou para nos eximirmos da responsabilidade de buscar a própria felicidade. Estando no papel do masoquista, nos colocamos como vítimas indefesas da maldade do outro, sem assumir responsabilidade pela nossa própria miséria. Perceba que estamos falando de estratégias de dominação. O que queremos, no fundo, é ter as nossas expectativas atendidas pelo outro. Alguns fazem isso por meio da agressividade, outros através da submissão, fingindo serem os fraquinhos, mas por trás dessa atitude há uma perversidade medonha. Nesse círculo vicioso, existe sempre um tremendo jogo de acusações, no qual a energia de ambos é consumida. Muitas vezes, uma pessoa bonita fica feia, porque sua energia é totalmente drenada. As pessoas envelhecem e se tornam pesadas quando tomadas pela luxúria. Estando viciados nessa guerra, vamos nos esquecendo cada vez mais da nossa verdadeira identidade e fortalecendo ainda mais a identificação com a criança ferida, que precisa ser reconhecida e considerada. Ela é o principal instrumento de Maya, a ilusão cósmica. Um dos principais eus da luxúria é o sedutor, aquele que está sempre seduzindo todo mundo para obter a atenção. Entenda que não estou falando da sensualidade, que é uma expressão natural da beleza, mas sim de uma distorção dela. A sedução é quando usamos a sensualidade para obter poder sobre o outro. Para muitas pessoas, a sedução se torna tão automática que elas nem percebem que estão atuando. Tomadas pela luxúria, seduzem qualquer pessoa, a mulher, o homem, a empregada, o professor, o jovem, o velho, para agradar a todos. Muitas vezes nem mesmo sentimos atração por uma determinada pessoa, mas jogamos a nossa energia na direção dela com a intenção de mantê-la sob nosso domínio, pois dessa forma nos sentimos alimentados, temos a ilusão de que somos amados.
Com isso, sem saber, estamos sugando a energia do outro. E essa falta de consciência é o principal problema. Mas tenha certeza, em algum momento esse jogo se volta contra nós mesmos. Outro disfarce usado pela luxúria, assim como pelo medo e pelo orgulho, é a máscara da serenidade, ou seja, o papel do espiritualizado. O falso sereno se faz de santo, como se estivesse acima do outro e das suas coisas mundanas. Muitas vezes queremos nos dedicar mais às práticas espirituais, praticar austeridade, fazer períodos de celibato, mas a vida nos traz uma paixão, um relacionamento. E esse relacionamento vai servir como um teste, uma bússola que nos indica onde estamos na jornada, pois alguns aspectos da nossa personalidade que precisam ser purificados serão ativados somente por meio da energia sexual. Somente através de uma paixão é possível enxergar aspectos que estavam nos subterrâneos do inconsciente. Essa experiência pode ser sentida como uma queda, porque ao mesmo tempo em que temos um vislumbre do estado de unidade e abertura do coração, tomamos consciência da dimensão da nossa miséria, do quanto ainda somos dependentes do outro, do quanto ainda precisamos que ele seja um escravo e do quanto ainda estamos presos nesse jogo. E muitas vezes tentamos sair da relação, mas não conseguimos porque estamos sob o encantamento da luxúria. A única forma de sair do encantamento dessa feiticeira é identificando o eu que está encantado. Somente quando você consegue se observar à distância é que começa a ver que isso não é você. Vemos que há outro eu dentro de nós criando esse jogo. Às vezes o encantamento é tão profundo que não conseguimos perceber que estamos tentando recriar a história da nossa infância, inutilmente tentando mudar nosso passado. Mas não é possível mudar o passado. Só é possível ressignificá-lo. Dessa forma, iluminaremos os pontos de medo e ódio do sistema para que a energia vital finalmente alcance o coração. O primeiro passo a ser dado para que o caminho seja aberto e possamos nos harmonizar com essa energia é olhar de frente para ela. É preciso parar de fugir e estar presente, consciente, dentro dela. Então compreenderemos que em nós quem em nós deseja o outro e o que queremos do outro. Nesse processo, poderemos identificar muitos eus atuando ao mesmo tempo. Alguns odeiam, outros têm medo e alguns querem se fundir ao outro. Mas é importante sempre lembrar que esses eus não são nossa verdadeira identidade. Só estamos identificados com eles. Só. Porque existem sentimentos negados sustentando essa identificação. Como já vimos anteriormente, esses sentimentos vêm de uma espécie de cordão umbilical energético que ainda está conectado aos nossos pais, devido às rejeições e humilhações que todos nós, em menor ou em maior grau, sofremos na infância. Então é inevitável que continuemos reeditando as nossas feridas infantis nos relacionamentos. Precisamos destrinchar nossa história, mas isso somente é possível se nos dispusermos a olhar. Não é possível elevar a energia sexual ao coração se ainda estamos querendo machucar a nós mesmos e ao outro. Lembre-se, somos nós que escolhemos fazer isso. Então, procure identificar quem em você está fazendo esse jogo. É preciso identificar esses eus para tomar um distanciamento deles. Certamente, eles todos nascem da carência afetiva e estão comprometidos com a vingança. Compulsão por sexo, dinheiro e poder. Os principais amortecedores que trabalham a serviço do bloqueio da expansão da consciência, ou as principais distrações do ego humano, são sexo, poder e dinheiro. Eles obscurecem a consciência e atuam como anestésicos que nos impedem de entrar em contato com nossos sentimentos. Essas três forças, no entanto, são neutras e podem funcionar tanto como uma escada para subir, como uma escada para descer.
Mas quando a luxúria entra em cena, ela corrompe esses elementos, contaminando-os com ódio e medo. Ela é uma especialista em usar o sexo e o dinheiro para obter poder. Parece que tudo gira em torno disso. A vida se tornou uma corrida desenfreada em busca desses 3 elementos. Ao mesmo tempo em que precisamos deles para o nosso desenvolvimento, em algum momento eles podem se tornar tóxicos. Aquilo que é uma necessidade legítima da experiência humana acaba sendo distorcido e dá origem a uma necessidade compulsiva. E isso ocorre justamente porque, ao obtermos esses elementos, experimentamos um alívio da angústia existencial decorrente do esquecimento da nossa identidade. São muitos os desdobramentos e as compulsões geradas a partir desse triângulo sustentado pela luxúria. O consumismo, a gula, a competição, doenças psicológicas relacionadas à autoimagem, vícios de todos os tipos. Entre todas as compulsões, a mais profunda é, sem dúvida, a de pensar. Mas nossos pensamentos, de forma geral, também orbitam em torno de sexo, poder e dinheiro. Isso é o que ocupa a mente humana. Outro desdobramento é a compulsão por comida, pois ela também é um poderoso amortecedor. A gula, que é a primeira matriz do eu inferior, está intimamente relacionada com a luxúria. Existe um fino canal que liga a ponta da língua ao sexo. Costumo dizer que se você domina a língua, você domina o sexo. E se domina o sexo, domina a vida. Mas o que é dominar? É transcender. Mas você só transcende aquilo que compreende. E só compreende aquilo que experimentou. Então, ao ser assaltado pela gula, saiba que é preciso olhar para a sua sexualidade. Porque a raiz da gula é a repressão sexual. Se ela age de forma intensa, significa que a repressão sexual também é muito intensa. E quando a repressão é muito intensa, é preciso ter disposição para ir além do muro criado pela moralidade que gerou esse condicionamento. Quando progredimos no trabalho de purificação, tomando consciência das nossas repressões e nos libertando delas, todo o sistema relaxa e um espaço interno se abre para nos alinharmos com bons hábitos alimentares e talvez para vivermos as experiências sexuais que precisamos. O sexo é sagrado. Estamos vendo que não é possível chegar ao coração sem passar por ele. Porém, quando buscamos pelo sexo distorcido, ou seja, o sexo movido por perversões e pelo desejo de dominar o outro, nossas experiências sexuais são carregadas de culpa. Não nos permitimos uma experiência sexual plena. Além da repressão da sociedade, da cultura e da religião, ocorre uma autorrepressão. E se mantemos uma necessidade tão visceral reprimida, é claro que isso tende a aumentar a nossa angústia. Aqui entra a gula e suas diversas manifestações de voracidade. Comer muito, falar muito, comprar muito, ler muito, etc. Muitas vezes, um único caminho para aliviar essas compulsões é explorar a sexualidade para poder chegar à raiz da cisão, ou seja, ao ponto em que a energia vital foi impelida para seguir o seu fluxo natural. Como já estudamos, a sexualidade é uma forma de acessar o divino por meio do outro. Mas se a luxúria está atuando, isso não é possível. O dinheiro é outra forma de energia muito poderosa. Se utilizado de maneira adequada, ele pode nos ajudar a realizar a meta da vida. Mas quando essa energia é contaminada pela luxúria, ela também estará a serviço de manter a identificação com o falso eu. E em vez de nos aproximar da meta, vai nos distanciar ainda mais dela. É fácil saber se estamos utilizando essas energias da forma alinhada com o universo ou se as estamos distorcendo. Há um indicador muito claro para sabermos se temos ódio e medo por trás dessas nossas ações: a culpa. Se existe luxúria usando sexo e dinheiro, inevitavelmente existe culpa. Ninguém sente culpa por amar. A culpa só é possível quando não amamos. Ela existe quando estamos atuando como canais do ódio, ou seja, quando estamos machucando a nós mesmos e ao outro.
Mas a luxúria também cumpre um papel dentro do jogo divino. O eu inferior também nos leva para Deus, porque é através da percepção do sofrimento que nos movemos em direção à liberação. O sofrimento é uma mola propulsora e um guia para o trabalho de transformação. Aos poucos, vamos nos dando conta de que onde há sofrimento, há trabalho a ser feito. Há segredos guardados, há tesouros a serem desenterrados. Assim, a luxúria tem um papel muito importante nesse jogo. Se a vida é relacionamento, se o masculino e o feminino buscam se unir, se essa é realmente uma passagem inevitável para a experiência da unidade, a luxúria vai nos mostrar tudo que ainda não foi devidamente compreendido e integrado dentro de nós. A porta se abre justamente no ponto e no momento em que tomamos consciência de que queremos fazer do outro um escravo, que queremos dominá-lo. Sexo e espiritualidade. Para a maioria das pessoas, sexualidade e espiritualidade são forças antagônicas, duas expressões da vida que não devem e não podem ser unidas ou relacionadas, nem mesmo no plano dos conceitos. Porém, como já vimos, o sexo é um poderoso instrumento que pode levar o ser humano a ter a experiência da unidade. A energia sexual é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. É onde está o elixir da longa vida. É nesse núcleo da vida que está a chave para a libertação. Só nos libertamos verdadeiramente quando entregamos essa energia para Deus. Mas isso não pode ser forçado. A entrega não pode ser falsa. Se você tenta entregar sua energia para Deus reprimindo seus impulsos, o desejo só vai aumentar. O poder da luxúria e de todos os desvios de sexualidade que ela gera só irão aumentar. É dessa repressão que nasce a promiscuidade, a perversão e a pornografia, porque não é possível bloquear a fonte da vida. Precisamos aprender a canalizar essa tremenda energia para a nossa evolução espiritual, mas não é negando ou reprimindo o seu poder que isso poderá ser feito. Toda a estupidez que podemos observar hoje em dia, agindo através de alguns grupos religiosos, provém da repressão sexual. Geralmente, as religiões não concebem a convivência entre sexo e espiritualidade. Mas a espiritualidade é sinônimo de integração e unidade. Ao negarmos o sexo, ao nos opormos a ele, negamos uma parte de nós mesmos. Tudo que existe na psique humana manifesta-se na sexualidade. Tudo aquilo que não queremos encarar, enfrentar ou admitir a respeito de nós mesmos se expressa através do sexo. Nossa expressão sexual é um veículo que manifesta inclusive tudo o que é não sexual na nossa psique. Portanto, a sexualidade é o principal instrumento de aferição. É uma bússola que indica exatamente onde nos encontramos na jornada evolutiva, na evolução espiritual. Nesse momento de nossas vidas, a principal evolução que necessitamos é a evolução espiritual, que é sinônimo de realizar-se no amor, ou, se você preferir, em Deus. E isso significa reconhecer o amor ou Deus em nós mesmos, acolher e integrar tudo dentro de nós. E o que está fora de Deus? Nada. Deus é tudo. Tudo é sagrado, inclusive o sexo. Estamos encarnados nesse plano para descobrir a sacralidade que existe em tudo e todos. Isso é sinônimo de reconhecer Deus em cada um de nós. Então, por que existe uma separação tão radical entre espiritualidade e sexualidade? Por medo. Nós temos medo do poder da sexualidade, medo de perdermos o controle ao entrar em contato com esse poder. Lembro de um buscador que havia tido algumas experiências profundas de expansão da consciência, nas quais tinha vislumbres do êxtase místico. Ele tinha certa facilidade para entrar em estados alterados de consciência, mas não se conformava com o fato de ter que voltar para o mundo depois dessas experiências. Ele estava desesperado, buscando sustentar esse estado, e me pediu ajuda. Sugeri que ele fosse namorar um pouco. Ele se surpreendeu, mas procurou seguir o meu conselho e encontrou uma namorada. Foi quando ele pôde ver o que segurava, qual era a âncora que não permitia que ele pudesse permanecer nos estados elevados de consciência.
A paixão acordou nele uma profunda raiva que estava escondida nas profundezas do seu sistema. Era um ódio tão irracional que ele não sabia como lidar com isso. Há muitos anos ele se enganava, fugindo dos relacionamentos afetivos. Mas a verdade era que assim que se apaixonava por uma mulher, ele sentia vontade de matá-la. É preciso estar sempre atento às artimanhas e estratégias do eu inferior. Facilmente nos enganamos, achando que somos pessoas muito evoluídas. Por isso eu sugiro utilizarmos esse preciso instrumento de aferição para ver se ainda existe desejo de humilhar e de ser humilhado, ou seja, se ainda existem pontos de ódio no nosso sistema. Muitas vezes, uma grande maldade pode estar disfarçada pela máscara da mais profunda bondade e da mais elevada iluminação. O sexo e a sombra. A essa altura do nosso estudo, já compreendemos que ao nos movermos em direção à força sexual, inevitavelmente virão à tona sentimentos negativos, porque a sexualidade carrega uma memória de dor nascida no momento em que fomos reprimidos na infância. Quando ativamos a energia sexual por meio de uma relação amorosa ou uma paixão, ativamos também esses links. Entramos em contato com os núcleos negados e com a dor guardada neles. Por isso, muitas vezes, fugimos ou fechamos o coração para não nos permitirmos sentir dor. Porém, isso faz com que o desejo aumente. E esse conflito interno gera distorções, que são criadas para tentar suprir a carência e o impulso pelo sexo. Essas distorções se manifestam como perversidade, vício pela pornografia, masturbação compulsiva e etc. Em maior ou menor grau, todo ser humano carrega esse conflito. Por trás do prazer existe um ódio oculto, não conhecido, não identificado. Um subproduto desse conflito é a culpa de sentir prazer. Por uma grande maldade não revelada se expressa através do sexo. Porque uma grande maldade não revelada se expressa através do sexo. E toda a culpa em relação a ele é devido à negação dessa maldade. Um subproduto desse conflito é a culpa de sentir prazer. Em maior ou menor grau, todo ser humano carrega esse conflito. Por trás do prazer existe um ódio oculto, não conhecido, não identificado, que é daquela energia desvirtuada. Um subproduto desse conflito é a culpa de sentir prazer. Porque uma grande maldade não revelada se expressa através do sexo. E toda a culpa em relação a ele é devido à negação dessa maldade. Vamos supor que uma pessoa foi muito humilhada na infância e ainda carrega essa ferida aberta. As estratégias que ela usará serão aspectos da matriz psicológica do orgulho, como arrogância, autoritarismo, soberba, indiferença e etc. Então, a energia distorcida vai se expressar nas fantasias sexuais e na sexualidade em geral. Talvez ela tenha o desejo de subjugar, dominar e humilhar o parceiro, por exemplo. Alguns mantêm esses desejos no plano das fantasias. Outros vão realizar suas fantasias contratando profissionais do sexo. Outros vão maltratar seus próprios parceiros. Mas independentemente da forma como as distorções se manifestam, certamente existe culpa. Nos sentimos culpados por sentir prazer em machucar o outro. E o caminho para livrar-se dessa culpa é assumir a responsabilidade pelo próprio ódio. É compreender a origem desses impulsos maldosos. A autorresponsabilidade nos liberta da culpa. É por tudo isso que a sexualidade é tão temida. A corrente vital ativada por meio do sexo traz à tona aspectos sombrios da personalidade que precisam ser integrados. E essa tão poderosa energia pode facilmente ser utilizada para machucar, humilhar e obter poder sobre o outro, assim como destruir a nós mesmos. Durante essa fase da evolução da consciência humana, a sexualidade precisou ser reprimida, porque a expressão sexual era veículo para mais profundas manifestações de brutalidade, crueldade e animalidade. Valores como respeito e gentileza eram quase inexistentes. E o ser humano não tinha condições psíquicas para elaborar tanta maldade. Assim, por conta dessa imaturidade e da incapacidade de lidar com a sombra,
foi necessário conter essa expressão natural da vida. Nos ashrams, as comunidades espirituais, e em muitos lugares considerados sagrados, onde a energia espiritual precisava ser ancorada, o sexo foi proibido, justamente porque trazia à tona a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade pôde amadurecer um pouco para compreender a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces para uma nova era, na qual não existe separação entre absolutamente nada. A sexualidade é eminentemente sagrada. Ela é uma porta para o divino, uma expressão da consciência que se move em direção à união. Mas devido à destrutividade negada e suprimida, ela se transformou em um tremendo tabu. Um tabu tão grande que nem mesmo podemos nos sentir à vontade para falar sobre isso. Mas é justamente essa negação que contamina o aspecto sagrado da sexualidade. Nossa reação comum é fugir, virar o rosto para não ter que encarar nossa sombra. Mas é essa atitude que impede o florescer da autorresponsabilidade e alimenta o jogo de acusações dentro das relações. O conceito de sombra é importante e precisa ser bem compreendido. Sombra é aquilo que se encontra no plano inconsciente da mente, aquilo que não temos acesso. Refere-se mais especificamente aos aspectos negados e suprimidos que se manifestam como medo, vergonha e as diversas manifestações da maldade. É importante compreender que todos nós possuímos uma sombra, todos nós temos cantos escuros onde guardamos aspectos da nossa história pessoal e da personalidade que não aceitamos e por isso não queremos entrar em contato. A fragilidade das nossas relações é fruto da inconsciência sobre a nossa própria sombra, pois o fato de não conseguir enxergá-la faz com que vejamos somente a sombra do outro. Por isso, estamos sempre desconfiados, achando que o outro é culpado. Por exemplo, você tem o desejo de ter vários parceiros, mas nega esse desejo. Inevitavelmente, você começa a projetar isso no outro e a desconfiar que ele vai te trair. Talvez o outro tenha mesmo esse desejo, mas isso é algo que só ele poderá resolver. O que eu estou dizendo é que nos distraímos olhando para a sombra do outro e não percebemos a nossa própria sombra. Sexo sem ódio ainda é um fenômeno raro nesse planeta, porque isso é tão difícil integrá-lo com a espiritualidade. Mas estamos trabalhando firmemente para que a transformação aconteça e o sexo possa ser percebido e experienciado como a mais profunda manifestação do amor, tornando-se assim uma prece. A sexualidade é uma expressão da espiritualidade, é um caminho para o amor. O que pode ser mais profundo e belo do que um ato dessa natureza? Em algum momento, a força erótica se transforma em amor. Esse é o fim da separação, o fim da dualidade. Os dois se transformam em um. O sexo é a semente, o amor é a flor. E a compaixão é o perfume da flor. Se você condenar a semente, não haverá flor, muito menos perfume. Infelizmente, no atual estágio da humanidade, a semente ainda é condenada. É preciso ressignificar esse paradigma para libertar a semente. A fórmula para essa transformação, o caminho para finalmente refazer o elo entre sexualidade e espiritualidade é o mesmo que já traçamos no caminho anterior. Purificar os nossos corações, livrar-nos do medo e do ódio. Enquanto houver desejo de humilhar e dominar o outro, enquanto ainda quisermos castrar a espontaneidade do outro, não haverá possibilidade de união. Amadurecendo para o novo. Anteriormente mencionei que o encontro da energia sexual com o coração gera uma corrente vital tão intensa que você teme desaparecer, teme dissolver-se nela. Esse é o poder que se manifesta no êxtase místico. Mas se ainda não viveu, nem que seja um vislumbre dessa experiência da unificação, que também pode ser entendida como a união das correntes de força masculina e feminina dentro de você, talvez seja difícil compreender o que estou dizendo. Não tendo completado o processo de purificação,
Ao se aproximar da energia sexual, você inevitavelmente sentirá medo de entrar em contato com as partes da sua personalidade que foram guardadas na sombra e que você não quer iluminar. Parece paradoxal, mas tenho dito que o maior medo do ser humano não é o medo da escuridão, mas sim o medo da luz. A meta de Eros, a energia erótica, é alcançar o coração. Por isso, estando apaixonado por alguém, corremos esse grande risco, o risco de amar. Essa energia vai chegando, pouco a pouco, ao coração, e vamos tendo pequenos vislumbres da experiência da unidade. Com isso, o medo vai surgindo, e se não estamos suficientemente maduros para admitir o medo e enfrentá-lo, tentamos fugir. Tenho visto que a maneira mais fácil e comum de fugir dessa luz é justamente acusar o outro, encontrar defeitos nele. Mesmo que o outro não esteja fazendo nada e que não nos dê motivos de verdade para reclamar, encontramos algum defeito nele. A mulher encontra motivos para esfriar o corpo. O homem encontra motivos para achar outra mulher. Então, o que caracteriza a maturidade é o fato de poder assumir a responsabilidade pelo seu medo, pela sua incapacidade de amar e de ser feliz. Imaturidade é você precisar acusar o outro por isso. Estando maduro, você vê a sua responsabilidade nos conflitos, por mais que o outro esteja equivocado. Despedindo-se do velho. Nesse ponto do nosso estudo, sinto que já temos o conhecimento necessário para avançarmos no tema central desse livro. Já podemos começar a nos despedir do velho e abrir os braços para o novo. Apenas sinto que é importante recapitular alguns pontos, falando um pouco sobre as principais fases de desenvolvimento da consciência. Isso é para você ter clareza sobre onde se encontra e sobre os próximos passos da sua jornada. Vamos lá, ele vai falar de quantos estágios? 4 estágios. Bora lá. Primeiro estágio. Nessa primeira etapa da evolução, a entidade humana não tem nenhuma consciência de quem ela é. Ela simplesmente é tomada por impulsos inconscientes e não tem percepção suficiente nem mesmo para questionar o porquê das coisas. A consciência está sintonizada no momento presente, mas não na presença do eterno, que é portal para a liberação. A consciência está em um presente determinado pelos sentidos. Ela age a partir dos sentidos. Nesse estágio, o foco está totalmente na sobrevivência. Se existe ciúme, inveja, raiva, luxúria, medo, qualquer impulso de natureza inferior, isso não é questionado, porque a entidade acredita ser aquilo. Não existe distância entre o observador e o impulso. E esse atua como uma possessão, ou seja, no momento em que o impulso surge, a pessoa sente como se fosse a própria encarnação do ciúme, do orgulho, do medo, da compulsão. Às vezes ela sente raiva por ser assim, mas como ela acredita ser isso, simplesmente sofre, julga-se, condena-se, pune-se, pois acha que não pode fazer nada em relação a isso. Segundo estágio. A segunda etapa é o primeiro estágio do processo do despertar da consciência. Até aqui havia uma evolução, mas a consciência estava completamente adormecida. Essa fase se inicia quando a pessoa começa a perceber que não se trata daquele impulso consciente. Ela percebe que o impulso passa por ela, mas não é a realidade final. Ela sabe que aquilo vai passar. Ela começa a perceber que a chave é ampliar a percepção. Nesse estágio, já é possível perceber que os impulsos são como nuvens que passam. Às vezes elas são claras, às vezes são escuras, mas sempre passam. O ser, na qualidade do observador, é como o céu, que só observa as nuvens passarem. Então, a pessoa começa a perceber a inutilidade de lutar contra esses impulsos, pois eles são manifestações da sombra, da escuridão. Mas a escuridão não tem existência própria, ela é a ausência da luz. Então, como vencer algo que não existe? Isso não é possível. Terceiro estágio.
No terceiro estágio, a pessoa já pode fazer uso de um privilégio divino, a escolha. Ela descobre que pode ser diferente, que pode fazer diferente. Então, escolhe não cair no mesmo buraco, por maior que seja o poder de atração dele. Até porque, nesse ponto, a pessoa já teve a oportunidade de compreender a relação de causa e efeito, de compreender a sua história e de crescer em autorresponsabilidade. Com isso, podemos escolher renunciar ao impulso destrutivo, o que às vezes requer esforço. Então, temos que fazer uma austeridade inteligente, pois é preciso pegar o boi pelo chifre e dizer chega. Não vou mais ceder à tentação de cair nesse buraco. Eu sei onde isso vai dar e não quero mais sentir esse prazer negativo. Não quero mais o sadomasoquismo. Não quero mais o prazer de rejeitar e ser rejeitado. Quarto estágio. Finalmente, o quarto estágio é a integração desses impulsos, o que significa que não sentimos mais atração por aquela repetição negativa. A energia é transformada, o orgulho se transforma em humildade, a luxúria se transforma em devoção, o medo em confiança, o sofrimento se transforma em alegria. Esse é o significado mais profundo da palavra purificação. Quando falo que é preciso purificar seu sistema, estou me referindo a esse processo de integração das partes separadas da personalidade. Esse é um processo de cura psicoespiritual. Algumas pessoas questionam por que chamar esse trabalho de espiritual, se ele é voltado para a transformação da personalidade e para o estudo da psique. O que isso tem a ver com espiritualidade? O que precisa ser compreendido é que, na verdade, esse trabalho envolve todas as dimensões do ser, incluindo a espiritual, porque se trata de um estudo da história da alma. Ao aprofundar nessa busca interior, poderemos nos deparar com marcas decorrentes de vidas passadas. Teremos a oportunidade de dissolver condicionamentos que vêm sendo reeditados há gerações. Isso quer dizer que, através desse estudo e desse trabalho de purificação, temos a oportunidade de curar não somente a nós mesmos, mas também aos nossos antepassados. Esses impulsos destrutivos mencionados anteriormente são como partículas soltas que permanecem flutuando no universo. Segundo a lei do karma, encarnamos nesse plano trazendo algumas dessas partículas com o objetivo de integrá-las. Essa missão não é somente individual, é uma missão cósmica, porque nós somos um na luz, mas também somos um na sombra. Tudo está interligado. Por conta da ideia de individualidade, acreditamos que se trata da nossa luxúria, do nosso medo, do nosso egoísmo apenas. Mas estamos falando de uma sombra coletiva também. Na medida em que integramos a parte que nos cabe, ajudamos a iluminar o todo. E isso é espiritualidade. Ai. Curando a si mesmo para curar o planeta. A cura planetária acontece de dentro para fora. Ao nos dedicarmos ao processo de autotransformação, em algum momento poderemos contribuir também para a transformação planetária. Porque só podemos dar aquilo que temos. Só é possível dar amor se amamos a nós mesmos e ao outro. Só podemos ajudar o outro a ser feliz se somos felizes. Muitos querem contribuir para a paz na Terra, mas não sabem como encontrar a paz dentro da própria família. Então, enquanto não há o que oferecer, não caia nessa armadilha de querer salvar o mundo. Trate de salvar a si mesmo. Trate de olhar para a injustiça que te habita. Olhe para a violência, para o desrespeito e para a dor que te habitam. Esse é o primeiro e mais importante passo para iluminar esse mundo. Se puder iluminar a ignorância dentro de você, tenha certeza de que a injustiça lá fora também será iluminada. A separação é a última ilusão. Nós somos um. Quando progredir no trabalho de transformação da natureza inferior, você poderá ter insights sobre como colaborar para diminuir a sombra que está fora. Esses insights nascem do coração e geram ações baseadas no amor. Elas são o amor colocado em movimento. Porém, enquanto você não ilumina a sombra que te habita, todas as tentativas são frutos de uma reação que só amplia o problema, que só alimenta a separação.
O mesmo ocorre quando você tenta mudar a pessoa com quem você está se relacionando, acreditando que ela é responsável pelo seu sofrimento. Você quer realmente transformar o sofrimento em alegria? Quer ir além da guerra que existe nas suas relações? Quer fazer desse mundo um lugar melhor? Se a resposta é sim, mergulhe fundo dentro de si mesmo para encontrar as contradições que te habitam. Trate de identificar as angústias, as insatisfações contínuas e o seu desejo deliberado pelo negativo, que é o que impede a realização do seu objetivo. Somente assim poderemos nos valer desse recurso tão abençoado que é o relacionamento. O outro sempre vai apertar os botões que precisam ser apertados para revelar onde está a fixação da nossa mente, ou seja, onde estamos aprisionados. Nós escolhemos os relacionamentos justamente para usufruir dessas chances. Ó, 1 hora. Depois, quem vem é o capítulo 4. Dá uma respirada, né? Dá um intervalo entre uma leitura e outra, entre um trabalho e outro. Dá um tempo para sonhar, para ter insight, para se observar, né? Não precisa consumir a leitura, não. Capítulo 4 é o último, derradeiro. Capítulo 4 é o nós. 3 foi eu e o outro, né? O 4 é o nós. Vai falar de orgulho e medo da intimidade, estratégias de fuga, controle e auto-engano, liberdade ou fuga, compulsão ou necessidade, o novo casamento, a nova era do casamento, sexualidade e transcendência, pontes para a ascensão da consciência, o casamento e o fim de Eros, revelando e renovando Eros, um caminho para a renúncia, aprendizado, aprendendo a sustentar o êxtase e a liberdade de amar. É isso aí. Ó, bom trabalho, tá? Não é só escutar não, cara. Se você quiser aproveitar e viver isso aqui de verdade, que trabalhar. É isso aí. Grata pela companhia.